O silêncio que se seguiu ao berro de Ricardo foi a coisa mais barulhenta que eu já ouvi na vida. Era um silêncio denso, pesado, que parecia sugar todo o ar da sala de reuniões. A porta de vidro, que nos separava do resto do escritório, transformou a nossa equipe e os 2 clientes importantes em espectadores de um zoológico humano, onde eu era o animal enjaulado. O rosto de Ricardo estava vermelho, uma veia saltava em sua testa, e a sua saliva tinha borrifado o meu rosto. Eu não me movi. Fiquei parado, segurando a pasta com a apresentação que ele acabara de chamar de lixo incompetente na frente de todos. Meus olhos estavam fixos num ponto embaçado na parede atrás dele, uma mancha de umidade que de repente se tornou a coisa mais fascinante do mundo. Eu podia sentir os olhares dos meus colegas queimando na minha pele. Ninguém ousava respirar. Eram olhares de pena, de constrangimento, e em alguns eu podia jurar que havia um pingo de alívio por não serem eles na minha posição. A humilhação foi cirúrgica. Ricardo não era apenas um chefe exigente, ele era um artista da crueldade. Ele sabia exatamente onde cortar para doer mais. Não foi sobre o erro no gráfico da página 7, um erro mínimo que poderia ser corrigido em 10 segundos, foi sobre poder, sobre me diminuir para se engrandecer. Ele terminou o espetáculo com um gesto de desprezo, acenando com a mão para que eu saísse, como se espantasse um inseto. Suma da minha frente, Lucas, e conserte essa porcaria. Vocês têm 1 hora, ele rosnou para o resto da equipe, já recompondo a sua máscara de profissionalismo para os clientes, que fingiam um interesse súbito em seus sapatos caros. Eu caminhei de volta para minha mesa no que pareceu uma eternidade. Cada passo era pesado. Meus pés pareciam feitos de chumbo. Eu não olhei para ninguém. Sentei na minha cadeira, o couro sintético estalando sob o meu peso, e encarei a tela do computador. As linhas de código e os gráficos pareciam dançar zombando de mim. Eu não conseguia focar. O grito dele ainda ecoava na minha cabeça, repetindo as palavras incompetente, irresponsável, decepção. Sabe aquela sensação de que o mundo inteiro encolheu e só existe você e a sua vergonha? Alguém aí já passou por algo parecido no trabalho? Me contem nos comentários, porque é uma solidão que não desejo para ninguém. A verdade é que a minha relação com Ricardo nunca foi fácil, mas o que tornava tudo mais complicado era a Elana, a esposa dele. Eu a conhecia há uns 6 meses, no jantar de fim de ano da empresa. Ricardo, como sempre, estava ocupado sendo o centro das atenções, circulando entre os diretores com sua taça de uísque, contando histórias em que ele era sempre o herói. Elana foi deixada numa mesa de canto, com um sorriso educado que não alcançava seus olhos. Seus olhos eram a coisa mais triste e bonita que eu já tinha visto. Havia uma profundidade ali, um universo de coisas não ditas. Eu estava tentando me esconder perto do bar, e ela se aproximou. Ele é sempre assim? Ela perguntou com a voz suave, indicando o marido com um leve aceno de cabeça. Eu quase engasguei com a minha bebida. Pior, eu respondi, antes que pudesse me conter. Ela riu, não uma risada alta, mas um som baixo, melódico, quase secreto, e naquele momento nós criamos um vínculo. Naquela noite conversamos por horas, sobre livros, sobre filmes, sobre sonhos que tínhamos antes de a vida adulta nos atropelar. Descobri que ela era pintora, mas não pintava há anos. Ricardo acha um hobby sujo e improdutivo, ela disse, com uma naturalidade que me gelou a espinha. Depois daquela noite, começamos a nos falar coisa pouca, mensagens discretas, um bom dia que significava muito mais. Falávamos sobre tudo, menos sobre ele. Era nossa regra não dita. Ela se tornou meu refúgio secreto da tirania do marido dela, e eu talvez me tornei uma janela para um mundo onde ela podia ser ela mesma. Nunca houve nada físico, nem um toque, mas a intimidade que construímos com palavras era mais profunda do que qualquer caso que eu já tive. Eu estava me apaixonando por ela, e sabia que era uma situação impossível, um caminho para a autodestruição, mas eu não conseguia parar. Ela era como um sopro de ar puro no meu dia a dia sufocante. Naquele dia, depois da humilhação, eu saí do escritório assim que o expediente acabou. Não falei com ninguém, fui direto para o meu apartamento, um lugar pequeno que de repente pareceu uma tumba. Abri uma cerveja, mas não senti o gosto. Liguei a TV, mas não ouvi o som. Eu só conseguia repassar a cena na minha cabeça, o rosto dele, os olhos dos meus colegas, o meu próprio silêncio covarde.
Eu me sentia um lixo, um fracasso completo. Pensei em pedir demissão. Pensei em me mudar da cidade. É engraçado como a gente acha que conhece o fundo do poço, mas ele sempre pode ficar um pouco mais fundo. Se você já se sentiu assim e conseguiu dar a volta por cima, deixa um like neste vídeo, para eu saber que essa força é. Meu celular vibrou na mesinha de centro. Era ela. Meu coração deu um salto. A mensagem era simples: você está bem? 3 palavras, mas vindas dela pareciam um abraço. Eu digitei e apaguei umas 10 respostas. O que eu poderia dizer? Seu marido me destruiu hoje, e eu não sei como vou encará-lo amanhã. Acabei respondendo: sobrevivendo. E você? A resposta dela veio rápida. Eu vi. Eu estava lá. Gelei. Eu não tinha visto Elana na empresa. Ela continuou: eu tinha uma consulta perto e resolvi passar para dar um oi. Estava esperando na recepção quando ele começou a gritar. A porta de vidro. Eu vi tudo, Lucas. Vi o seu rosto. Senti meu estômago revirar. A humilhação agora tinha uma nova camada. A mulher por quem eu estava apaixonado tinha assistido à minha emasculação em primeira fila. Sinto muito que você teve que ver aquilo. Digitei, sentindo minhas bochechas queimarem de novo. Não sinta. Ela respondeu: eu não sinto muito. Eu sinto raiva e clareza. Eu não entendi. Clareza sobre o quê? Ficamos em silêncio por alguns minutos. Eu imaginei que ela estivesse processando, talvez se sentindo mal pelo marido, mas a mensagem seguinte mudou o rumo da minha vida. Eu passei anos me convencendo de que a grosseria dele era só no trabalho, que o jeito que ele me tratava me diminuindo, controlando meu dinheiro, minhas amizades, era um problema nosso, do nosso casamento. Mas hoje, vendo o que ele fez com você, com a mesma frieza com que ele me diz que meus quadros são um desperdício de tinta, eu entendi. Ele não é um homem difícil. Ele é um homem mau, e eu não quero mais viver com um homem mau. Eu li a mensagem 3 vezes. Meu coração batia descontroladamente. Eu não sabia o que dizer. Era uma confissão, um desabafo. Eu sentia que estava na beira de um precipício. Qualquer palavra errada poderia estragar tudo. Elana, comecei a digitar, mas ela foi mais rápida. Estou arrumando uma mala, Lucas. O mundo parou. Arrumando uma mala? O que isso significava? Minhas mãos tremiam. Eu esperei, a tela do celular iluminando meu rosto no escuro do apartamento. A pequena animação indicando que ela estava digitando parecia durar uma vida inteira. E então, a frase que selou o nosso destino: estou saindo de casa. Posso ir para aí? Eu olhei para o meu apartamento minúsculo. A louça suja na pia. A toalha jogada no sofá. Que tipo de refúgio eu poderia oferecer? Eu era um homem que horas antes não conseguia nem se defender como eu poderia proteger a esposa dele, mas a resposta saiu dos meus dedos antes que meu cérebro pudesse processar o medo e a dúvida. Sim, vem. 1 hora depois, a campainha tocou. Eu abri a porta e lá estava ela, com os olhos vermelhos de choro, mas com uma expressão de determinação que eu nunca tinha visto. Ela carregava uma única mala de rodinhas e uma bolsa. Não parecia a mulher elegante e distante dos eventos da empresa. Parecia real, parecia livre. Ela não disse nada, apenas entrou, deixou a mala perto da porta e me abraçou. Foi o primeiro toque, e foi como se uma corrente elétrica passasse por nós dois. Eu a segurei firme, sentindo o cheiro do perfume dela misturado com o cheiro de chuva que vinha de fora. Ficamos ali, abraçados na minha sala mal iluminada, por um longo tempo. Era um abraço que dizia tudo. Eu te vejo, eu estou aqui, nós não estamos mais sozinhos. Naquela noite, nós conversamos até o sol raiar. Ela me contou sobre os anos de abuso psicológico, de solidão, e eu contei a ela sobre minhas frustrações, meus sonhos. Não dormimos, não havia espaço para o sono. Estávamos ocupados demais construindo a ponte para nossa nova realidade, sobre as ruínas da vida que deixávamos para trás. Na manhã seguinte, eu acordei no meu sofá com o som de café sendo feito. Elana estava na minha cozinha, usando uma camiseta minha que ficava como um vestido nela, e se movia com uma leveza que eu nunca tinha visto. O sol entrava pela janela, iluminando a poeira no ar e o rosto dela. Parecia um sonho perigoso e maravilhoso. Foi quando eu tomei a minha decisão. Peguei meu notebook, abri meu e-mail e comecei a escrever. Foi a carta de demissão mais fácil e libertadora da minha vida. Eu não ofendi, não acusei.